Thiago Maia, que veio muito bem. Os dois que vinham muito bem. Errando passes bobos. Acho que a gente pode elogiar o Pablo. Que estreou. Uma estreia positiva. Mas aí, como você mesmo já falou anteriormente, né, assim, a vitória do Atlético Paranaense. Por que eu estou falando isso? Porque durante a semana, o Atlético Paranaense, esse sim, jogou com o Bento contra o Tocantinópolis. Isso. O Bento, goleiro titular, foi o único que jogou. E aí, Marlos, Vitor Bueno, eles fizeram os gols e o Flamengo se desgastou. Então, o Flamengo teve um Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo depois vai para o Chile jogar contra a Universidade Católica. Mas o Palmeiras, o Flamengo poupou alguns jogadores, né? Davi Luiz não jogou, Davi Luiz foi poupado. Então, mas Luiz no banco. Precisava poupar. Precisava poupar. Mas vamos lá, poupando. O time em campo não podia ter feito melhor? Foi abaixo, mas porque eu acho que... falando de atuações individuais. Então, mas eu acho que quando o nível de combustível está mais ou menos igual, você vai falar assim, não, aquele ali sobressaiu, aquele outro. Mas hoje o nível de combustível estava muito diferente. O Atlético Paranaense se preservou para o jogo de hoje. Uma semana só pensando, eu preciso ganhar do Flamengo, ter ganhado do Flamengo, é meu jogo em casa. A gente está desprezando que o Atlético Paranaense não tinha vencido. O Flamengo já passou alguns, no ano passado inclusive, passou alguns sufocos lá. Mas ainda na composição do cenário, que a gente consiga mostrar atenuantes, sim. Né? Foi difícil ver o Pedro jogar. Então, foi difícil, né? Assim, né? Então, obrigado pelo gancho. O gancho é do Fluminense. Não, é Ganso. Ganso, aqui Paulo Henrique Ganso, que jogou hoje, inclusive, na derrota do Fluminense para o Inter. Pedro. Pessoal que cobra o Pedro, cobra o Paulo Souza de escalar o Pedro. Pedro teve até então 34 minutos com o Paulo Souza. Foi. Hoje, o tempo todo. Teve o tempo que quis. O pessoal que cobra a presença do Pedro hoje entendeu por que ele não é titular? Eu acho que foi um jogo diferente para ele. Eu até, essa coisa das atuações individuais, estou muito atento a isso porque dei as notas para a Bola de Prata. Isso. E eu acho que o problema não foi especificamente individual, foi o coletivo que não funciona, que de resto é o que a gente cobra do Flamengo há muito tempo. Tá. O Pedro até nem achei uma das piores atuações, tentava ali, tentava se mexer, coisa que é muito cobrada dele, né? Mas realmente ele não fez o que se espera. Ele foi abaixo dele mesmo. E acho que hoje nem poderia fazer, porque houve problemas outros, né? Você pega o Lázaro e o Marinho, eles jogaram muito tempo ali trocados, onde não se sentem à vontade. Paulo Souza demorou para mexer nisso. Em termos de notas, já que a gente falou de atuação individual, uma das maiores notas que eu dei foi para o Carille, porque a gente dá nota para técnico. Eu acho que mais do que ter eventualmente faltado Paulo Souza, hoje sobrou Carille. Hoje é o jeito do Carille jogar. Ele está moldando esse time do Atlético com o que ele já mostrou de melhor. Essa questão de não dar espaço para o adversário, de uma marcação que incomode, de ser também muito atento nas saídas de bola, porque o Atlético ganhou com um gol de pênalti que na hora eu achei muito mais que tinha sido do que... Cada vez que eu vejo, eu acho que é menos pênalti, mas não foi só isso. Para mim não foi. Não foi só isso. O Terans, que foi para que eu dei a melhor nota, jogou muito. Enfiou bolas ali que poderiam ter deixado o Atlético na condição de um segundo gol. Então hoje, mais do que em outras vezes que a gente cobra o Flamengo, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, e hoje eu estou colocando o coletivo acima mesmo do individual, eu acho que coletivamente a coisa não funcionou e prejudicou, por exemplo, o Pedro, a bola não chegando nele. Hoje eu vejo muito mérito, também pelo que o Marra falou, né, pela preparação atleticana para esse jogo, muito mérito do adversário. Hoje foi um adversário daqueles de complicar a vida do Flamengo. E precisava jogar, né? O Atlético Paranaense precisava jogar. É porque a gente fala muito isso, por exemplo, do Palmeiras, né, dos pontos que o Palmeiras perdeu. A situação do Atlético era semelhante, era pior. O Atlético era um dos zerados nesse campeonato. Sim. Agora só tem o Fortaleza, mas o Fortaleza é um caso à parte porque joga menos. Agora nem vai jogar com o Ceará. Só 1º de maio. Né? Mas o Atlético precisava muito dessa vitória e fez por onde consegui-la. E o Pedro é um jogador que precisa estar em movimentação constante. É o cara que tem que ter continuidade. Dia desses discutimos aqui, né? Discutimos nós aqui, eu estava em casa acompanhando. E quando eu fico em casa, às vezes, vou contar para vocês aí, ó, é meia-noite, carnaval, tá? Às vezes eu fico em casa, eu corneto os caras que estão no ar.
Eu falei, tá ali, aquele ali. Cornetos nossos, inclusive. É isso que eu estou falando, é os nossos. Sem contar quando eu mando, né, mensagem pro cara, cornetando pro cara. Mas brincadeira. Falamos um dia desses aqui do Pedro, né? Ficaria, não queria ficar, teria que ir embora. Daqui a um tempo eu acho que vai ter de ter uma definição em torno dele. O Pedro é aquele cara que precisa estar em atividade. Eu sou dirigente, é uma outra história. Como eu não sou, é fácil dar opinião, né? Mas quando passou aí, teve oferta pelo Pedro, eu que não sou dirigente, eu venderia, né? Mas o dirigente eu sei que bate na cabeça dele. Fala, bom, primeiro, o Flamengo não precisa de grana. Sim. Segundo, vai que eu reforço um adversário. O rapaz explode no time adversário. Como é que eu vou ficar? É a cobrança da torcida. Mas o Pedro, daqui a um tempo, acho que ele mesmo vai pedir uma definição, porque é o jogador que precisa ter movimentação. E o Paulo Souza já deu a entender que, a não ser em alguns momentos, muito mesmo necessários, vão jogar Pedro e Gabigol. E se a gente não vai discutir que o Gabigol é o titular indiscutível desse time do Flamengo, né? E é nisso que vocês também ressaltaram. Hoje, além dele estar meio enferrujado, modo de dizer, né? Tem atuado pouco, o time não foi bem. Então, eu fiquei curioso quando o dirigente Antero falou que talvez vendesse. E o dirigente Antero do outro clube compraria naquela ocasião? Com aquela grana toda? Não. Também não. Eu ia tirar do bolso. Também é muito dinheiro. Era um pouco aquela coisa do desespero de que dá uma resposta para a torcida. Porque a gente está falando de um outro Pedro, né? Era um Pedro que justamente todo mundo reivindicava, porque ele tinha poucos minutos e fazia muito com aquele pouco que davam para ele. Ele entrava e metia gol. E ele era um injustiçado. Mas depois a gente está percebendo que hoje ele precisa de continuidade. Então, mas por que mudou? Essa é a questão. Por que tínhamos aquele Pedro, muito bem lembrado aqui pelo professor, dava 5 minutos para o Pedro, ele ia lá, metia 11, deixasse fazer a bola. Ele era o outsider, ele era aquele que está por fora, entra, vai lá, passou a ter um peso, uma responsabilidade maior. Talvez. Assim, esse cara aqui resolve. Aí talvez ele... Agora, o Pedro teve 2 situações extra-campo na vida dele, assim, que... Olimpíada, que ele queria ter ido, né? Ele já não tinha ido para outra porque se lesionou, foi uma frustração. E nessa não foi porque o Flamengo não liberou. E o Flamengo, ok, como clube, está no direito, eu não estou nem criticando, estou falando de uma situação, né, de expectativa do jogador, não foi. Ele precisava e tal. Aí vem essa história do Palmeiras. Ele seria titular no Palmeiras muito possivelmente, não sei também, enfim, mas possivelmente seria titular. Não, seria contratado para ser titular. Para ser titular. Você não vai, seria você depois é outro papo. Grana mas... violenta para trazer o Pedro, isso é uma opção. Não é só para fazer somar. Ele vinha para o lugar do Luiz Adriano. Exatamente. Aquele antigo lugar do Luiz Adriano. Exatamente. No time titular antigo. Será que essas coisas mexeram, dá aquela... E aí entra um treinador que deu pouca minutagem para ele, criou uma expectativa de que ia dar mais minutagem, deu menos tempo para ele em campo. Será que tudo isso mexe, Mário Marra? Fica com muitos rodeios. Ele fala assim, olha, eu quero mais movimentação. Ele cobra o porquê, né? E aí, mais movimentação? Você tem coragem de falar que ele está errado? Se o Pedro tiver mais movimentação, vai ser bom para o Pedro. Vai ser bom para o Pedro. Acho que ele não evoluiu nisso, porque essa cobrança da movimentação já foi lá atrás na chegada. Ele já falou, é um jogador um pouco estático, ele até falou isso, né? E tal. Não é, mas para você dar movimentação, para o que tem? Ele tem que mostrar no treino essa movimentação e aí vai para o jogo? E ele vai ter que fazer, sim. Então, se ele tiver mais movimentação, se ele buscar mais mobilidade, tudo, vai ser bom para o Paulo Souza, vai ser bom talvez para o Tite, vai ser bom se ele sair do Brasil de novo, se ele tiver uma outra oportunidade, vai ser bom para o próximo técnico, resumindo, vai ser bom para ele. Eu acho que quando os técnicos falam algumas coisas, às vezes a gente fica reativo. Mas o Pedro, ele faz muito gol, tá? Ok, se ele se movimentar, pode ser que ele faça mais. É uma coisa assim, eu não consigo achar que está errado. Eu acho que talvez hoje a falta de tempo obrigue o Pedro eu preciso entrar e vou resolver. A bola tem que chegar, eu vou meter gol. E aí não consegue. Coloca o Gabigol. Já pensou o que seria o tamanho dessa bomba? Então essa é uma parte da história. A outra que o Marra falou é o seguinte, Marra, eu começo a temer que o Paulo Souza insista demais em colocar a peça quadrada do espaço redondo. Sabe? Quando ele bota lá o Marinho. Aqueles desenhos. Tem o triângulo. Tudo bem, eu acho ótimo. Vai dar problema. Eu acho ótimo quando dá para você fazer essa adaptação. Mas se ele quer um Pedro menos estático,
Se ele quer um Marinho jogando do outro lado e de outro jeito, se ele quer um Everton Ribeiro rendendo na lateral e deixando de usar o que o Everton Ribeiro pode dar para ele Isso no aí já lugar melhorou, onde ele né? Mas isso aí joga já melhor, melhorou. tudo bem, mas tudo isso faz parte de uma história com Você está esse chegando técnico. no ponto nevrálgico. Então, como é que faz? Né? Não é só o Pedro que tem que ser outro Pedro. Então, ele quer outro time, outros jogadores, outro mundo. E aí também está na hora de alguém chegar e falar assim, ó, a vida não é... Também quero, mas será que isso é possível? E quando você cobra tudo isso de um time inteiro e fica falando que o time é que não está entendendo o que você quer, tem que ter um pé no freio nisso aí, né? É que eu acho que aí a comparação era o Gabigol, né? O Mano Menezes uma vez falou isso, hein? No Flamengo, você lembra? Sim, é verdade. O time não entende o que eu quero. Foi aí que ele saiu. Caiu. Chegou Foi aí que ele foi embora. saiu. Fala, Marcos. Não, é que eu acho que aí qual é o modelo? Se ele está jogando com um atacante lá, né? Ele justifica falando assim, o Gabigol me entrega isso. E entrega. O Gabigol entrega a movimentação, vai para o lado, dribla e volta. Assim, então, acaba que é aquilo que a gente falou anteriormente. É incontestável. É uma pena, porque a gente sabe que o Pedro é muito bom. Mas, para alguns jogos, e hoje até teve isso, mas para alguns jogos, eu acho que os dois vão jogar juntos. Sim. Porque o Gabigol, ele já fez isso em campo, né? O Gabigol do lado do Arrascaeta. Você já imaginou que inferno? Você, volante, você, zagueiro, entendendo que tem Gabigol e que tem Arrascaeta e que tem um Pedro ainda para lá em Minas, às vezes a gente falava para uma rebarba, para um rebote. Eu acho um inferno para o zagueiro. Eu acho um inferno para o... Você acha que vão ficar com frequência Pedro e Gabigol? Com frequência não. Eu acho que em alguns jogos. Eu te falei, talvez em algumas circunstâncias especiais. Bem especiais e raras, poucas. Logo que ele chegou, ele pôs mais, né? Depois, aí já abandonou essa... Hoje mesmo essa tivemos por quanto tempo? Não, acho que uns 25. Porque o Gabigol entrou no segundo tempo. Mas ali o time ficou muito bagunçado, né? Porque aí saíram os volantes e aí ficou o compartimento. Exato. A turma da defesa e a turma do ataque. E tentando fazer a bola chegar. Até cria volume, né? Mas é o tipo de inconsistente. situação que hoje a gente imagina os dois juntos. Sim. Porque a grande sacada é a seguinte, ele não curte essa ideia do homem de referência. Aqui, tem anotações aqui. Ele não gosta dessa ideia. Não é o jeito que ele prefere jogar. O técnico, fosse o Filipão, tinha lugar para o homem de referência. Teve até com o Davidson, que não é Pedro. Por que não o Jardel do Filipão, né? Olha, o Paulo Souza... Diga. Não, eu falo assim, eu tenho marcado aqui no meu... No meu... Alfarrábios. iPad. Deixa eu ver até qual é o... iPaper?